Boa noite. Hoje é o dia 11 de maio de 2020. Já são 20 horas e 32 minutos, horário de Brasília. A Ju já está entrando para a gente começar. Ah, legal, a Júlia também entrou. Oi, Ju, Oi, tudo bem, doutora? tudo bem e você? Tudo ótimo. Que bom estar aqui de novo com você. Também, boa noite. Boa noite. E o pessoal está Ju, chegando. Pode falar. sempre que você inicia o vídeo tem um chiado. Você arruma aí? Agora arrumo, vou mexer. Será que é? Melhorou? Melhorou. Tá. Qualquer coisa você me fala, Tá. tá? A Júlia Borges, a Júlia Borges. O pessoal está chegando aí para nos ouvir, né, doutora? Ou melhor, para ouvir você, né? Não, Bom, ouvir a nós. Você conduz muito bem a live, Ju. obrigada. Então, nós temos abordado vários temas. Já falamos sobre dependência nicotínica, a, a abstinência, vários temas que se referem ao tabagismo e seus malefícios. Hoje, nós vamos falar sobre, queremos entender por que se fuma e o que isso afeta a saúde do indivíduo, né? Isso. Então, a primeira pergunta que eu vou direcionar a você é como se estivesse falando com um fumante. O que te faz fumar? Isso. Então, essa pergunta é importantíssima, né? O que leva o indivíduo a fumar? Por que ele fuma, né? Na verdade, assim, o que leva ele a iniciar esse vício? É muito comum, a maioria dos indivíduos que fumam iniciaram esse vício antes dos 19 anos de idade. Por isso até que é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença pediátrica, né? A maioria torna-se dependente antes dos 19 anos, né? E existem vários fatores que levam essa pessoa a começar a fumar. Uma delas é a publicidade, né? Nós temos a publicidade direta e a indireta. A publicidade direta é aquela que você vê diretamente, né? Então você vê, por exemplo, numa padaria que você está comprando, você está lá comprando uma bala, você está comprando um drops e do lado está o maço de cigarro. Então essa é uma publicidade direta. Correto. E a gente vê também a questão da publicidade indireta, que está muito presente ainda, né? Assim, porque a publicidade direta, ela está proibida, né? No Brasil, desde 1996, você não pode fazer uma propaganda na televisão falando do cigarro. Você não pode colocar no rádio falando do Marlboro. Não, proibido, isso não existe mais. Não se viu Nem mais. em jornal, né? Nem em revista, em lugar nenhum. Somente ali nos pontos de venda. Mas a publicidade indireta, ela ainda existe. Quando você vê, por exemplo, uma novela de grande audiência, em que tem o personagem principal da novela acende um cigarro, né? Tá tomando uma cervejinha, tá lá fumando, né? Então isso é publicidade indireta, Direto. né? Isso não é Você, proibido. isso não é proibido.
Nos filmes a gente vê isso, nas novelas, né? Então existe como a indústria do cigarro entrar, né, nas nossas casas, entrar na cabecinha dos jovens dessa maneira. E existe também a questão até assim, de você comparar, de você se espelhar. Então, uma criança que vê o pai fumando, que vê a tia fumando, né? Ele acha que isso é uma coisa normal, natural, né? Então, por que ele também não pode quando ele tiver 14, 15 anos, né? Então, ele vê por exemplos, né? E ele muitas vezes vê até um ídolo, né? Ele pode, de repente, ver um, um youtuber, né, que está fumando, né? Ele aparece nos seus vídeos e está consumindo. Ele pode ver, de repente, um músico que ele está curtindo, né, numa banda, né? Ele tá isso para ele traz esse exemplo, né? Então e tem essa penetrância assim, né, nos jovens. Então e daí por quê? Né? A gente tem essa publicidade, ele viu esses exemplos, mas por quê? Para que você vai fazer isso? Né? Então, ele pode simplesmente imitar os adultos, ele pode achar que colocar um cigarro é um gesto elegante, né? Existe essa crença. Ele pode achar que fazer isso, ele está parecendo mais velho, esse adolescente, né? É um comportamento mais comum nos adultos, então se ele tiver esse comportamento, ele pode dar ele pode ter a impressão, ele pode demonstrar, olha, aqui eu tenho, né? Eu já estou fumando, né? Imitando os adultos, a necessidade de aceitação na turma, né? E os adultos? Os adultos também começam a fumar, né? Não é o mais comum, mas às vezes o adulto, ele passou pela adolescência inteira, ele começa a fumar aos 30 anos. Existe sim, né? Casos assim. E por quê? Muitas vezes ele quer relaxar, né? Aliviar a tensão, disfarçar o tédio, né? Situações que são relacionadas a estresse, para combater a ansiedade. Então, são uma gama de fatores que se a gente perguntasse para o fumante, eles iam responder uma ou outra nesse sentido que eu falei, em relação ao adulto e em relação ao adolescente, né? Certo. Tá aí que assim, uma das coisas que você falou que me marcou muito é o fator do jovem focar no ídolo ou em seus pais, algum membro da família, né? E aquilo, se o ídolo usa, se o pai usa, isso acaba sendo um atrativo e assim, nada o impede, né? Sim, ele muitas vezes o pai até pede, vai lá comprar para mim um maço de cigarro. A tia pede, né? Ele pode comprar. E, inclusive, foi visto que em um trabalho antigo já, que a gente imagina que é proibido, que a criança não pode comprar, né? Mas ele pode sim. Existe, sabe o que também, Ju? Em pontos de venda, você pode comprar o cigarro no varejo. Você já ouviu falar nisso? Isso Você compra de um. por unidade, que Você interessante. compra de um. E a criança pode fazer isso. O adulto, o adolescente, o jovenzinho pode ir lá e ele compra de um só. Né? Então, isso para ele é fácil. Acaba O Ju, seu favorecendo. áudio está meio ruim. Você pode deixar ele mais alto? Deixa eu ver, doutora. Será que é o lugar que eu tô aqui? Não melhorou nada? Melhorou. Melhorou? Então é o Melhorou. contato. Tá. Tá. Qualquer coisa que me fala. E assim, eu queria saber também sobre o obstáculo para o indivíduo deixar, o maior obstáculo para ele deixar de fumar. Então, o maior obstáculo é a questão da dependência química, é da dependência nicotínica, né? É uma coisa química, é uma coisa que ele tem uma dependência física, ele tem
a nicotina ela gera essa questão de que ele necessita daquela substância para continuar tranquilo, né? A falta da substância gera nele muita angústia. Lembra que a gente falou tanto do que ele sente na abstinência? Então, ele quando começa a diminuir aquela concentração de nicotina, ele já começa a sentir esse mal-estar, ansiedade, nervosismo, irritação. Então, esse é o maior obstáculo, é a nicotina que é o maior, é o maior. É claro que existem outras questões, porque a dependência, ela tem 3 aspectos. Ela tem o aspecto físico, que é esse que eu mencionei. Ela tem o aspecto psicológico, porque o indivíduo acha que quando ele está fumando, existe essa ambiguidade, que ele vai sentir mais relaxado quando ele fuma, quando ele tem a exposição à nicotina. E que, na verdade, isso não é bem assim, né? Então, ele fala que não, eu sinto sim, quando eu fumo, eu fico bem relaxado, eu consigo me concentrar. E, na verdade, o efeito que a nicotina faz, ela tem um efeito no sistema nervoso central do contrário, ela estimula o sistema nervoso central. É igual a cocaína, a heroína, aquela sensação, lembra que eu expliquei? Aumenta a frequência cardíaca. Energia. Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão, né? Só que, na verdade, ela tem um efeito na periferia, nos músculos e na pele, de vasodilatação. Existe uma dilatação muscular, que é isso que o fumante fala, que ele relaxa. Na verdade, existe o relaxamento do músculo, né? Então, você tem aquele relaxamento, fica meio quente, né? Esquenta. E esse é o efeito periférico, porque, na verdade, lá por dentro, ele está mascarado. Então, ele tem, sim, o aumento do batimento cardíaco, o aumento da pressão, né? E aumento da questão de alerta para correr, para fugir, né? Esse o efeito do sistema nervoso central. Só que ele contrabalanceia com o fato dele ter o relaxamento muscular. Então, ele acha que aquilo lá faz bem. Isso Entendeu? engana, né? Agora sim, doutora. Aí a gente volta naquele fator da nicotina e vamos usar o termo suas drogas, né? Que vai para os neurônios e causa todos os danos, entra na corrente sanguínea e faz esse relaxamento. Ela danifica lá em cima e deixa a pessoa, imagina, né? Mas é uma coisa enganosa. É essa a resposta, né? É isso mesmo, Ju. Né? Tá. É. Porque assim, tem pessoas que na ausência do cigarro, ele tem aquele mal-estar intenso. É tudo por consequência disso, né? Sim, é a falta da nicotina. É a falta da nicotina que dá essa sensação de irritabilidade, de nervosismo. Tá? A próxima pergunta ia emendar nisso que você explicou. Que as pessoas acreditam que fumar relaxa, que é um companheiro, que é um estimulante para exercer alguma atividade, para executar algum trabalho, até mesmo para interagir em grupos, né, com amigos. Então, acho que essa está emendada com a resposta que você deu, né? Sim. Né? E sabemos que tem tabagistas que eles se condicionam a fumar após refeições, após o cafezinho, após a atividade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso seria a terceira questão, né? Que eu falei da dependência, a dependência física, a dependência psicológica, a gente estava falando isso agora, e essa do condicionamento. Então, isso que você me falou, na verdade, isso daí é um condicionamento, é uma associação automática. Então, o indivíduo que fuma, ele gosta de fazer coisas rituais, né? Sempre ele
você pode perguntar para o fumante e ele sempre vai dizer alguma coisa do tipo: ah, eu sempre gosto de, depois que eu tomo café, eu fumo um cigarro. Ou então, se eu tô, logo depois que eu almoço, eu vou fumar um cigarro. Ou então, se eu vou, por exemplo, terminei, tô sentado na televisão, ali eu acendo cigarro. São coisas que ele está condicionado, entendeu? Ele acostumou. Então, esse é um tipo de dependência, um condicionamento, tá? No processo de orientação para o fumante para largar o vício, a gente aborda esse assunto. A gente fala com ele, a gente conversa, deixa ele falar bastante, contar bastante, a gente vai tentando identificar quais são os fatores que condicionam ele. Ele está sempre quando termina de jantar, todo mundo lavou a louça, acabou tudo, aí senta. Por exemplo, teve um casal, meus pacientes, eles fumavam muito pouco, eles fumavam cerca de 3 cigarros por dia. Sim. Eles tinham muito mais a questão do condicionamento até do que a própria dependência. Olha que interessante. E eles falavam, não, a hora que a gente termina tudo, que as crianças vão dormir, eles falavam exatamente isso. A gente acende o cigarro, a nós dois, a gente fuma, a gente conversa sobre o dia, sabe? Então, assim, eles tinham muito do condicionamento. Quer dizer, não precisa do cigarro para ter esse momento, né? Então, assim, a gente precisa, o médico e o profissional da saúde precisa identificar quais são as coisas que estão condicionando o indivíduo para que a gente consiga tirar isso, né? Tá. Porque se ele não tiver essa questão, né, ele pode, ele consegue melhor o processo de interrupção e ficar sem o vício, Tá. tá? Você fez eu lembrar de uma coisa, do grau, sobre o grau de dependência. Você falando deles me fez lembrar que eles entrariam no grau de 0 a 2, né? Ou eu estou enganada? Sim. É claro que a gente teria que fazer todo aquele questionário, mas se o indivíduo só fuma à noite e fuma pouco, ele já tem menos pontuação realmente. Ele tem sim um grau de dependência menor, mas esse indivíduo eu identifiquei, ele tem muito mais a questão psicológica e de condicionamento até do que a própria dependência física, Sim, é né? interessante, né? E muitos deles correlacionam não fumar com a irritabilidade, né? O psicológico, né? Sim, na verdade, é o psicológico e também tem o físico. Então, quando ele fica um período maior sem fumar, a concentração de nicotina nos receptores reduziu. Então, o corpo dele está pedindo por nicotina. E a sensação que ele tem, esse sintoma desagradável, é da abstinência, tá? E existe uma outra questão que é o que a gente chama de tolerância. Que tolerância nada mais é do que o indivíduo fumava, né, um cigarro e ele tinha essa sensação de bem-estar, né, essa falsa sensação de bem-estar. Só que a nicotina, por ser uma droga psicoativa, com o passar do tempo, ele não consegue obter esse mesmo efeito daquela maneira, com apenas aquele cigarro. Então, ele tem que fumar mais e num espaço de tempo menor. Isso se chama tolerância. Então, ele precisa de mais droga, mais concentração de nicotina para obter aquele mesmo efeito. Tá? Isso acontece dentro dos receptores cerebrais nicotínicos. Tá? Doutor, o estrago é grande, né? Porque assim, vai dependendo cada vez mais. Eu fico imaginando, o cigarro, ninguém imagina a dimensão que toma, né? Todo mundo acha que só drogas ilícitas que causam esses malefícios.
Sim, o cigarro, a nicotina, ele traz uma forma de dependência muito grande, comparada com heroína, comparada com cocaína, né? E você sabe que é mais difícil até você largar o cigarro do que uma droga ilícita, pelo grau de dependência que ele faz no organismo mesmo, né? Mas assim, a gente vê que o cigarro, por que ele é aceito, né? Porque ele vem de muito tempo, né? Ele vem de muito tempo. Então, e na verdade, assim, ele provoca um malefício geralmente a longo prazo, né, Jô? Aí A tá longo prazo. anos, né? E Porque então acaba que a gente, por exemplo, cocaína você vê um efeito imediato no indivíduo, né? Ele é fica muito. diferente, ele muda totalmente o humor. Uhum. Porém, se comparar em relação a efeito danoso no organismo, a nicotina é disparado muito pior, né? Olha que incrível, né? Incrível isso, e assim, e as pessoas precisam tomar conhecimento disso, porque assim, eu fico surpresa, porque assim, eu aprendi muito e hoje assim, eu já não gostava de cigarro. Agora, então, eu vejo alguma pessoa fumando, me dá desespero de passar perto e eu inalar aquela fumaça, né? E É, é consciência, né? é isso mesmo. Doutora, tem umas perguntinhas aqui que são processos de dúvida quando o tabagista entra naquela condição de querer parar de fumar. Algumas Uhum. perguntas. Por que devo fumar? Por que desejo parar de fumar? O que você quer de ver? O que eu quero de verdade? Paro ou continuo? Essa fase dele, o que você nos diria? Então, essa é o que a gente chama de ambivalência, porque o fumante, o processo que ele vive, ele é ambivalente. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, que ele tem consciência, a grande maioria das pessoas tem consciência que é uma coisa que faz mal para ele, faz mal para o seu corpo, faz mal para as pessoas que estão em volta, ele tem consciência disso. São pouquíssimos aqueles que negam, que acham que isso não existe, tá? Então, esse indivíduo, ele sabe que faz mal, porém, ele se sente bem. Não, eu gosto, eu me sinto bem depois, né? Ele conta, né? Ah, depois que eu termino de almoçar ou de jantar, eu gosto, sento na televisão, eu acendo o cigarro e eu acho gostoso. Eu não vou parar de fumar, Tem né? prazer, né? Então, essa questão, ela precisa muito ser trabalhada e ela é mais delicada e mais trabalhosa realmente para o médico, para o profissional da saúde, né? Porque você precisa tirar o indivíduo dessa questão, entregar para ele outros argumentos que o convençam. Olha, apesar de você sentir isso, quando você largar, você vai sentir isso sempre. Você vai estar sempre mais relaxado, mais tranquilo. Você não vai estar sentindo aquela ansiedade. A ansiedade, na verdade, quem traz é a falta da nicotina, né? Não é a nicotina que faz você relaxar. É ela que te trouxe todo esse estresse, toda essa angústia que a falta dela faz. E quando você consome, você sente que relaxou, né? Então você precisa dar argumentos, explicar, né? Para que o fumante aos poucos vá entendendo. Então essa ambivalência, né? Ele sabe que faz mal, ele até gostaria de parar, mas ele gosta de fumar. Então ele fica ali. Então precisa ter essa questão, viu, bem colocada Tá. e que com muitos dados, muita informação, Uhum. para que ele entenda realmente o mecanismo. Eu acho que para o tabagista, eu posso estar enganada, você me corrige. Eu acho que o médico às vezes tem que ser muito repetitivo, né? Porque o grau de dependência acaba, é a recaída,
Ai, não, eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar passar o Natal, porque agora vem festa, sempre a desculpa, né? Sim, sim. Isso, aquele que não está preparado ainda para fumar, ele vai dar mesmo essas, assim, não, nossa, imagina que agora que nós estamos nessa crise que nós estamos vivendo no mundo, agora não é momento para parar. Não, é justamente agora que você deveria parar, né? Porque o indivíduo que parar hoje, ele vai se beneficiar demais do, de ele estar sem o cigarro, né? Ele vai ter benefícios imediatos, né? Então, mas é claro que ele vai pôr argumentos. Não, de jeito nenhum, eu estou muito nervoso. Se eu parar agora, vai ser pior, né? Então é isso que você tem que imaginar, que pensar. Tá. Vamos dar uma boa noite para o Xavier. Xavier está aqui junto conosco. Ele está dizendo aqui: acredito que uma pessoa faz uso do cigarro ou qualquer outra droga por motivos de aliviar uma pressão emocional interna. Seguindo essa linha de raciocínio de ambivalência, é uma dualidade interna, acho que é isso aí. Ele sabe que faz mesmo, Não que aprovou, faz mal, mesmo aprovando o que ele faz, né? mesmo por mudar prazer, ele continua a utilizar a droga. É bem isso, É, né, doutor? isso, é a questão da ambivalência. É uma questão que o psicólogo acho que explica até um pouco melhor, né? Mas é Então, isso mesmo. Exatamente, Xavier. O vício só instala porque dá prazer. No começo ele dá prazer, né? O mais interessante é isso. No começo, eu digo no começo assim, ó. No começo mesmo, nos primeiros maços que o indivíduo fumou na vida, que dá prazer, né? Por quê? Depois que ele tem essa questão da tolerância, ele fica prisioneiro, né, do vício. Então, ele fuma para aliviar o mal-estar que aquela droga provocou. Ele não tem mais aquele prazer inicial, né? E é interessante isso, porque essa questão de dar prazer é uma das causas que levam o indivíduo a fumar, né? Porque o ser humano ele tem essa busca por, por coisas que te trazem prazer, né? O ser humano ele tem curiosidade nisso, né? Então ele foi atrás dessa substância no começo para conhecer, para ver se era gostoso e ele sentiu no início ele sentiu bem, né? Ele sentiu aquilo gostoso, que a nicotina não estava ainda no corpo dele, trazendo toda essa questão de tolerância. Ela só dava aquela sensação de relaxamento, né? A muscular. Sim, podia sentir o relaxamento, muitas vezes, ele é até superior aos outros efeitos. Então, ele não percebe que o coração está acelerado, que a pressão subiu, porque o relaxamento muscular é muito maior, né? Então, inicialmente, ele buscou isso, né? Agora, depois de anos e anos no vício do fumo, né? Na dependência química, ele consome justamente para aliviar o efeito que a falta da droga deu. Que ele acha que, nossa, eu tô nervoso porque tá cheio demais o trânsito, tá tudo engarrafado, então eu vou fumar um cigarro. Não, você tá nervoso por causa da falta da nicotina, né? Então você, agora eu preciso me concentrar porque eu preciso fazer uma questão importante aqui no computador do meu trabalho, eu vou fumar um cigarro. Não, você vai fumar um cigarro não é para você se concentrar, é para tirar aquele efeito que você tá da falta da nicotina. A falta da nicotina está te trazendo isso. O Luiz Xavier está aqui com a gente, é, né? E é muito químico, né? É muito químico isso. E muitas vezes a pessoa acha que ele está nervoso porque o mundo está
tá fazendo isso, ele tá atrasado, o filho dele tá chato e não tá obedecendo. Não, não é isso que está acontecendo. Pode até ser, só que você está Realidade. mais nervoso ainda, porque a nicotina, a falta dela está te trazendo essa sensação, né? É interessantíssimo isso. Dá um oi aqui para Denise Libardi, minha prima, que chegou aqui, a irmã da Annelise. Legal! Doutora, eu queria que você falasse para nós sobre o método de parada. Então, o método de parada, existem algumas opções, né? O mais, assim, a gente expõe para o paciente quais são os métodos que existem. O indivíduo ele pode, de repente, adiar, né? A gente fala assim, olha, você pode fazer assim, todo dia que você acordar, quanto tempo você leva para parar de fumar, para começar a fumar? Ah, eu fumo depois de 15 minutos. Tá. Então, no dia seguinte, você espera 20 minutos. E no terceiro dia, você espera mais 5, você espera 25 minutos, né? A pessoa tem que ser muito bem, assim, disciplinada, ela precisa até olhar no relógio, sabe? Esse é um método, não é o melhor, né? O melhor método é aquele da parada abrupta, realmente, tá? E dependendo do caso do paciente, que a gente lembra que a gente conversou, se ele é um dependente mais moderado a intenso, ele vai precisar de outra ajuda, que não só as terapias cognitivos comportamentais, esse bate-papo todo. Ele vai precisar do apoio medicamentoso. E a parada abrupta é o melhor dos métodos. Quando ele marca um dia, ele se arruma todo, ele se organiza todo o seu ambiente e marca o dia que ele não vai fumar. Tá? Então é isso. Xavier, na dependência psicológica, a pessoa acha que tem controle da situação. Na dependência química, opa, saiu aqui. Desculpa. Oh, meu Deus. Na dependência química, não, o corpo já pede a substância, como você está explicando. Quer dizer, é isso mesmo, né, doutora? O Xavier está nos dando um apoio aqui. Tá ótimo. É isso mesmo, Xavier. E o Apesar método... de você estar, né, achando que está no controle da situação, a questão, a questão química, física, de receptor de nicotina, é muito forte isso, né? Isso aí, ele é a questão mais importante. Mas a gente também tem que ver as outras todas. Para essa questão importante, existe tratamento, tá? A gente tem duas medicações muito boas, duas medicações comprovadas, né? Para o tratamento, com um bom resultado, que se usadas de maneira correta, da maneira certa, com a indicação correta e bem orientado o paciente, a gente consegue bons resultados no tratamento e no sucesso do tratamento. Bacana, né, doutora? E você estava falando do método de parada, né? Daí ele é bem complexo, né? Ele tem a parte de redução gradual, adiantamento, ele tem vários processos, né? Ele é, sim, Ju, mas o que é o mais assim indicado é a parada abrupta, tá? Isso. Tá. E também aquela questão, existe uma outra questão que os pacientes vêm sempre contando. Ah, doutora, mas agora eu estou fumando menos. Eu fumava antes um maço inteiro, 20 cigarros por dia, agora eu estou fumando só 5, né? Na verdade, não existe consumo seguro dessa substância, tá? Então, 5 cigarros faz muito mal, assim como os 20, tá? Então, a gente não pode encorajar o paciente, tá bom, então fique só com 5. Não, não pode. A gente precisa. Que bom que o senhor está fumando só 5. Então, quer dizer que agora seu grau de dependência está menor. Agora o senhor vai conseguir. Vai ser mais fácil para o senhor conseguir. Vamos lá. E daí orienta certinho como ele vai fazer. Tá? Mesmo porque, lembrando a nossa conversa lá atrás, tem
fumante que acha que porque fuma um cigarro, ele não é tabagista, ele não aceita usar o termo tabagista, né? Isso. Então, isso já Esse responde. conceito, esse conceito é muito importante que você lembrou, né? Ah, eu fumo só de vez em quando eu tô com os meus amigos, né? Eu vou sair num barzinho, eu fumo, o cara nem compra o maço, ele pega um cigarro, né? Isso para questão assim de questão científica, tá? Existe a conceituação. Então, quem é considerado tabagista? Quem é considerado tabagista é aquele que já fumou pelo menos um cigarro no último mês, tá? Então, se você pergunta, você fumou semana passada? Ah, fumei um semana passada. Então, você é tabagista, tá? Então, esse cara é tabagista. E o ex-fumante? Quem é o ex-fumante? Ex-fumante é todo indivíduo que já fumou ao longo da vida mais de 100 cigarros, que isso dá 5 maços. Se o indivíduo, ao longo da sua vida, fumou 5 maços, então ele é um ex-tabagista, tá? Então isso é importante também da gente conceituar, né? O indivíduo que acha que fuma pouquinho, que ele não é tabagista, ele é sim, ele é dependente da nicotina por causa psicológica, por causa comportamental, que ele está ali, né? Não importa. Em um mês ele fumou um cigarro, ele tá? Isso é conceito, não sou eu que estou falando, tá? Isso é conceituação mesmo e a definição da organização, tá? É isso aí. E daí também tem aquele eu fumo, já fumei, já parei, eu paro quando eu quero, né? Na verdade, essa pessoa, ela tem sim um grau de dependência um pouco menor, né? E ele tem essa facilidade de parar, mas ele volta, né? Ele volta porque ele tem um pouco ele tem sim essa dependência, né? Então quando ele está exposto novamente, ele volta a fumar. Acho que é isso, né, Ju? Isso, doutora. Eu queria também lembrar todo mundo que está aí conosco que amanhã você tem a live às 17 horas, né? Com arroba Papo com Cris, né? É isso? Então, Papo com Cris, ela é nossa parceira na nossa campanha Paradas para o Sucesso e ela vai me entrevistar, né? A Cris Sanches, ela é jornalista, então ela tem esse programa dela já bem antigo, já bem conhecido, e ela me convidou e amanhã eu vou conversar bastante com ela sobre nossa campanha. A gente vai falar da campanha dos artistas, tá? é importante que todos vocês participem, né? Vocês fazem parte desse projeto, né? Dessa campanha. E É, também lembrando, né? Que essa campanha nós estamos os convidando para trabalhar conosco. Compartilhem nossas postagens, levem esclarecimento, conhecimento e orientação. É para isso que nós estamos todos os dias aqui para ajudar. Você que fuma, você que tem um filho fumante, você que gostaria de ajudar alguém que está sobre a dependência e dar uma janela para ele, tá bom? Esse é o meu recado. isso mesmo. É isso, Tá Ju. bom? Muito obrigada mais uma vez, né? A gente se vê de novo na quinta, Tá, combinado. tá Então, bom? quinta-feira estaremos aqui, tá bom? Um Tá, beijo abraço. grande. Outro.